Senhor Moicano, como é que você tá, irmão? Fala, Rafa. Tudo bom, graças a Deus. Cara, primeiro de tudo, eu queria te parabenizar pela tua vitória. Eu fico muito feliz. A gente não é muito próximo, mas a gente se conhece, eu te considero pra caralho e Claro, eu torço lógico. demais e eu fiquei muito feliz pela tua vitória. Eu acho que era uma vitória super importante, porque você tava voltando de lesão, rola tudo isso. O Drew Dober é um cara que tem um hypezinho, assim, né? Como é que fica tua cabeça indo pra uma luta dessa, assim, tipo... A gente já sabe, o Parrumpa já deu a letra no podcast ontem, que ele falou que, porra, machucou o ombro durante o camp, teve... Inclusive, ele falou assim, se a gente tivesse perdido essa luta, eu não ia contar essas coisas, porque ia parecer que era desculpa. Mas você teve um camp super difícil, né? Pô, muito difícil, um dos mais difíceis da minha vida. Eu tive o staff, né? O famoso staff que no Brasil a gente chama de furúnculo aí. E a bolha não Aham. estoura. Porque eu tava treinando muito, velho. Eu sabia que ia ser uma luta difícil, tava treinando muito. Aí na época minha imunidade abaixou. Tava rolando um vírus de staff na academia, eu peguei no braço. E aí eu até postei no meu canal hoje. Começou uma bolinha, aí foi enchendo, ficando grande, comendo a pele assim. E o médico, Caralho. o médico que atende a gente falou: velho, você vai ter que ir pro hospital, você vai ter que internar. Eu falei: não, vai dar certo. Me passa os antibióticos. Aí fiquei 10 dias tomando antibiótico. Até que chegou um ponto, eu espremi, ele saiu pra fora todo, assim, uma coisa horrível. Cara, é furúnculo que chama staff? Eu não sabia. É, eu acho que é o furúnculo, o staff é o furúnculo, exatamente. E, Caraca. e a gente no Brasil não sabe, né? Porque o furúnculo a gente pensa que é normal, mas é uma infecção, é Sim. uma bactéria, né? É uma coisa perigosa. Inclusive, tem alguns. Eu vi um vídeo de um cara que desenvolveu um tipo de bactéria dessas de treino, de wrestling, que comeu a perna dele, literalmente. A bactéria comeu a carne do cara, o cara vivo, assim, parecia um morto. Tava no Cara, tu Instagram. lembra aquele maluco do Pride lá? Ele até faleceu, o negão do cabelo loiro, era... Handleman, Kevin Handleman. Isso, Kevin Randleman, ele teve uma, você lembra disso, cara? Cabia um punho dentro da staff dela, acho que foi na perna, na coxa, alguma coisa Ah, eu assim, não foi lembro, muito feio também. mas é geralmente, principalmente porque no wrestling eles usam aquele sapatinho do wrestling, aí o cara sai do Hum. tatame, vai no banheiro, pisa lá no Ah, Staphylococcus, pisa no mijo, pisa num lugar sujo, e aí leva pro tatame e depois tá o outro lá esfregando a cara no tatame. Então por isso que tem que ficar bem ligeiro com essa questão de staff, principalmente se você está treinando e a imunidade está baixa. Tive bastante lesões aí, tive lesão no ombro, mas assim, como o Parrumpa falou, é normal. Se o lutador não tem lesão, ele tá indo pra luta sem lesão, é porque ele não treinou. Eu tava. Não foi nada que ia me atrapalhar na luta, não. Então tudo que uhum. aconteceu foi tipo esperado. Drew Dober duro pra caramba. Consegui derrubar ele ali no primeiro, no segundo round. Terceiro round fiquei cansado, a cabeçada me atrapalhou bastante, não estava conseguindo ver, mas graças a E Deus a foi gente uma cabeçada, continuou. né? Todo mundo achando que você bateu no No tatame o chão, olho, mas foi uma cabeçada, né? pô, não sei, pode ser também Parrumpa o falou que bater foi no chão. cabeçada. Eu Parrumpa acho falou que que foi foi, uma eu cabeçada. acho que foi uma cabeçada. Pelo vídeo lá dá pra Foi de ver. encontro, né? Não foi que ele te deu uma cabeçada. Não, não Vocês foi de encontro. chocaram a cabeça com a cabeça. Foi um choque, porque eu tava tentando buscar o clinch, ele tava tentando me bater, e como eu sou destro, ele é canhoto, a cabeça fica bem de frente. Aí bateu, mas pode ter piorado na hora que ele me jogou no chão, porque eu caí de cabeça também no chão. Entendi. Entendeu? Pode ser, eu não tenho certeza. Tu sentiu. Eu lembro você perguntando pra ele, né? Qual que é teu peso agora? E ele falou 180 pounds, né? Aham. E o Parrumpa até meio minimizou, assim, a história. Falou, não, mas o Moicano tava grande também e tal. Isso é uma coisa normal, né? Vocês baixam muito de Sim. peso, sobem muito de peso. Mas te surpreendeu? Você esperava ele mais leve, menorzinho, era isso? Não, Porque. eu esperava ele mais leve, mas o grande problema não foi esse, porque eu também pesei 180 pounds, entendeu? Aham. Eu também pesei, eu tava me sentindo forte, tava pesado. Mas foi o seguinte, no dia anterior da pesagem, eu ele tava muito amiguinho, sacou? Na luta, toda hora conversando e tal, e tipo, ah, dando risada e tal. Eu falei, beleza, eu vou perguntar pra ele quanto é que vai pesar. Aí eu andando assim pelo bastidor, eu falei, vem cá,
quanto é que tu pesa no dia da luta? Aí ele falou, 175, entendeu? Aí depois da luta lá eu perguntei, e aí, quanto é que tu pesou? Ele falou 180. Eu falei, filha da puta, né? Tava mentindo, entendeu? Não Entendi. foi que ele tava muito mais pesado do que eu, porque na verdade não tava. A gente tava mais ou menos no mesmo peso. Entendi. Alguma coisa. Ele te deu umas balançadas lá, né, cara? A gente viu o queixo tá em dia. Deu uma balançada, eu joguei um O direto. bicho é foda, né, cara? Nocauteador nato, né? Ele é nocauteador, né? O maior nocauteador do peso leve. Então era um cara que eu já tava esperando que ele tinha poder de nocaute. Eu tava esperando que ia ser uma luta dura. Eu passei o dia todo nervoso lá no hotel, não sabia porque. Eu sempre fico nervoso nas lutas, mas nessa luta eu tava bem nervoso. Um ano e pouco sem lutar. E depois eu percebi o porquê que eu tava nervoso. Porque eu pensei assim, eu falei, meu irmão, no inconsciente eu tava falando, velho, o bicho bate duro, ele é nocauteador e eu não desisto, né? Que nem foi na luta do Rafael dos Anjos. Sim. Eu já tava me preparando pra me fuder, entendeu? Então. Entendi. Tipo, aquelas guerras, né? Eu já tava inconscientemente sabendo que poderia ser uma luta dessas que foi mesmo, de tipo, eu tentando agarrar o cara e tomando soco e indo. Mas pô, eu tô muito. Eu tô muito bem, velho. Eu tô muito bem, tô me sentindo muito bem em todas as áreas. E principalmente aí nas quedas, no wrestling, no grappling, né? Tenho treinado muito com parrumpa. E no final das contas, apesar de não ter sido perfeita a luta, eu gostei muito da luta, do jeito que foi mesmo. Pô, me senti muito confiante, me senti bem e tô doido pra voltar. Mas o que faria a luta perfeita? Porque a gente quer a vitória, né? De Sim. repente, tu ir lá, finalizar, legal pra caralho. Mas eu pensei assim, a hora que tu ganhou, e ganhou, claro, os 3 rounds, tranquilo. Quer dizer, É, o segundo tranquilo, mais ou menos, mas eu tô. aqueles tranquilo pra mim que tava no sofá aqui Sim, assistindo. sim. Não, mas eu acho que a decisão foi tranquila. O Sim, primeiro sim. round é indiscutível, eu passei o round todo batendo nele, e eu acertei. Se você olhar, ó, deixa eu procurar quais são os stats da luta aqui, mas eu acho que eu acertei mais golpe. Ó, Moicano versus Dober stats. Eu acho que eu acertei mais golpe significativo. No... Depois, ok, ó, stats UFC, entendeu? Quer que eu tente achar aqui? Não, eu achei aqui, ó. Achou? É, eu tive um significante. Meu total strike foi 142 de 177. 3 takedowns, né? E Aham. 10 minutos de controle no chão. É. Significante strike foram 23 de 42, entendeu? Enquanto ele foram 23 de 59. Então, até mesmo nos strikes, óbvio que teve o ground and pound, mas mesmo em pé eu acertei mais golpe, entendeu? É que ele teve um momento muito bom ali, quando ele levantou, eu não esperava nunca que ele ia me quedar, e ele me quedou, caiu por cima, eu já tomei a cabeçada, tava sangrando muito, ele aproveitou aquele 1 minutinho ali, bateu bastante e fez bastante ponto ali, né? Mas, Eu achei legal que os caras fizeram breakdown na transmissão, explicando como ele foi esperto de fazer o que ele fez ali a hora que ele te queda, porque eu acho que foi o Cormier que tava explicando. Ele falou assim: pô, o Moicano tá entrando sempre daquele lado ali. E ele falou, né? Tipo, tá pondo a perna assim, assim, assado e jogando o peso do corpo para aquele lado para jogar ele no chão. Ele percebeu isso e inverteu e usou o teu peso para te jogar no chão, né? exatamente, Que foi exatamente. naquela invertida lá. O teu ombro teve alguma participação em você não conseguir engatar aquele katagatame? Ele te botava na. Não, Eu fiquei frustrado porque você tentava sair da meia pra montada e ele recuperava e te botava na guarda fechada de novo. Eu falava, caralho, de novo, não. O que você achou do jogo de chão? O que você acha que aconteceu ali? Porque, meu irmão, tu tem uma pressão no chão tão foda, cara, que eu fiquei impressionado com a defesa do Drew não, Dober, eu de também conseguir fiquei sobreviver ali. eu também fiquei impressionado com a defesa dele, mas tipo assim, uma das coisas que aconteceu foi o seguinte: eu tava esperando que ele ia fazer que nem ele fez no segundo round lá quando ele levantou, sacou? Que ele ia tentar levantar e ia me dar as costas. Só que também eu Hum, tenho 10 matalhões, o pessoal já tá sabendo que eu vou tentar matalhão, então lógico.
ele preferia ficar lá, entendeu? E aí ele não tava nem tentando sair, ele tava ficando só por baixo a luta inteira. Então eu acho que me atrapalhou um pouco o fato dele ter tipo... Você tava esperando uma oportunidade e ele não dava, era isso? Não esperando a oportunidade, porque eu tava tentando trabalhar, mas ele tava travando a luta até por baixo, assim, ele tava metendo Aham. um gancho assim pra mim não passar. Mas pô, na verdade ele me surpreendeu, ele fez muito bem o chão, ele repôs a guarda Sim. e levantou uma vez, mas overall assim, eu achei que foi uma luta boa pra mim me testar, pra mim voltar, e agora eu tô de novo aí bem confiante. Exatamente. Igual eu falei, né, cara? Uma vitória importante, assim, por você estar voltando de lesão. É bom que você volta com uma confiança boa, né, cara? Porque, porra, Exatamente. o cara ficar um ano e cacetada sem lutar, ter lesão, não sei o quê, vai pra uma luta dessa e perde, É meu irmão, muito ruim. é dois É. anos de carreira que passou e você falou, caralho, o que aconteceu, né, cara? Por isso que eu falei, é uma vitória super importante pra você. Fiquei muito feliz. Muito importante, né? Depois conseguir fazer um bom discurso lá, então, tipo... Vamos falar disso aí. Tu achou a fórmula secreta do engajamento ali da hora, né? Eu lembro, a gente falou hoje por telefone isso, né? Eu lembro que anos atrás você falou pra mim assim, você falou, cara, minha cabeça mudou, eu sou um prize fighter, eu luto por dinheiro, então eu vou fazer o que eu tiver que fazer pra ganhar o máximo de dinheiro que eu conseguir ganhar. E você é um cara inteligentíssimo. Você está sempre analisando as coisas, fazendo e tal, não sei o quê. Quando que essa chavinha virou? Foi aquele discurso de Nova York que você teve um engano? Porque não é. Você sabe o que é legal? E a galera já deve estar me xingando. Deixa o cara falar, deixa o cara falar. Mas o legal é que é natural, não é fake. Por isso Sim, que a galera curte, sim. né? Uhum. Da onde que começou essa tua braveza aí, depois que você falou, cara, eu vou fazer todas essas porra que eu xingo no vestiário, eu vou xingar no microfone ali e vou falar pros caras pra ver qual é que é. Eu acho que a gente vai fazendo um pouquinho, vai dando certo, né? Então a primeira vez foi... Eu falei bem pouquinho numa luta no peso 70, assim, que eu falei da minha família, que eu queria comprar uma casa, que eu queria... Eu falei bem baixinho, falei num estilo e tal. Aí depois disso, eu lutei com o Hernandes e aí fiz aquele do Big Checks, tal, Big Stakes. Comecei a falar porque eu tava puto mesmo, porque eu queria o bônus, velho. Aí Aham. depois de novo em Nova York, eu, porra, queria o bônus, tava puto. E Em aí eu Nova fui, York é o tipo, do Joe Rogan, né? Que você fala, Joe do Joe Rogan, que ele Rogan. fala, É. Ei, Moicano, o que você quer agora? Você fala, Hey, Joe Rogan, I'm gonna tell you what I want. I want a big fucking check. Aquilo é genial, né, cara? E aí, e aí eu fui vendo que foi dando certo, né, velho? Acabei que, tipo, meio que tô deixando, não tô nem tô estudando, não, tô só indo lá e falando um monte de besteira. Pra completar, meu pai acabou de ter um filho também, eu falei, Eu caramba, vi, eu vou muito mandar um bom. abraço pra ele, isso aí foi mais engraçado, né? Porque é muito aleatório, não tem nada a ver. Tu vai lá, ganhou uma luta, aí tu fala, sacou, de polícia, de pai, tudo meio aleatório, mas no final dá certo. É, tem uma técnica na comédia que os caras chamam de rant, né? No Hum. stand-up. É uma técnica mesmo que o cara vai, tipo, aquele Bill Burr, ele faz muito. É Cara, eu ir sou lá, muito fã do Bill Burr, muito fã do Bill Burr. você. Tu tá ao vivo na Twitch, alguma coisa assim, não? Não, eu tô procurando aqui essa do Bill Burr pra te Ah, mostrar. ah. Rant, Bill Burr, você bota aí, ó. Entendeu? O rant é tipo, é Philly Rant. desabafar mesmo, né, cara? E Exato. não é é um desabafo mesmo, tipo, eu vou descarregar essa porra aqui e vou É um, falar o que eu desa tô sentindo, né? é um desabafo, mas tem algo cômico assim também, entendeu? Então, tipo, você tem que ter um Ah, tema focado e aí você faz. E é meio que o que eu tô fazendo, entendeu? Eu pego um tema que na verdade não é nem algo que é artificial, é algo que eu já tô pensando, que eu fico pensando, e aí, na hora lá, como eu já tô nervoso, você acabou de lutar e tal, acaba que sai engraçado, sai. Como é que se fala? Natural, sacou? E, pô, a mas galera tá gostando. a questão principal é ser natural, não pode ser fingido, né? Tipo, pegar lá e fazer. Já tinha começado, lembra aquela vez do cara que você tava. O cara. Como é que era? Você tava reclamando, você tinha acabado de finalizou o cara rapidinho, e aí você tava puto lá, e aí o cara falou: tu tá reclamando aí, cara?
Aí você falou, porra, tô puto porque eu queria lutar mais. Ele falou, então você não tinha que ter me finalizado, deixar essa luta correr, né? Exato. Eu tinha até esquecido dessa aí também. Isso aí foi um ali que. Só que não foi bem, né? Esse rant, não foi só bem entre esse você discurso. e ele, né? Foi uma situação engraçada ali, entendeu? Aquilo também foi bem engraçado. Ai, cara, muito bom. Ó, eu botei uma caixinha de pergunta lá no Insta. Eu vou dar uma lida aqui que tá chovendo pergunta. Show. Mano Moicano, qual vai ser o nome do seu próximo filho? Muca, tem uns 30 caras perguntando se o herdeiro foi feito ou não. Ainda não tive tempo, velho. Ainda não tive tempo. Os caras ficam chamando o cara pra fazer podcast, não deixa o cara descansar. Não, é sério, pra você ter uma ideia. Ontem o Shimou foi lá, eu cheguei hoje, eu viajei 10 da manhã. Aliás, eu viajei 10 da noite, com o fuso horário, cheguei aqui na Flórida às 6 da manhã, tomei o café, quando almocei, dei uma dormida, quando foi 2 horas, fiz a entrevista com o Ariel Helwani, aí saí do Ariel Helwani, fui pro podcast do Bisping, aí depois passei mais umas horas lá no Bisping, aí tô fazendo aqui, ainda tem mais um outro para fazer, então, querendo ou não, eu tô aproveitando aí, né, porque a gente acabou de lutar, então eu tenho que aproveitar para, né, acabou surgindo aí o negócio do Paddy Pimblett, Paddy Pimblett me desafiou, então fiz já um vídeo pro meu YouTube, então tô aproveitando esse hype aí para melhorar minhas redes sociais, mas daqui a pouco a gente vai sair de férias e aí vai vir o herdeiro vem. O herdeiro vem. Escuta, essa parada do Paddy Pimblett aí, cara, que o cara tá achando? Você acha que vale a luta porque ele tem um hypezinho? Vamos acabar com o hype desse cara? Como é que você... que você tem a ganhar fazendo uma luta com um cara desse? Pô, eu tenho a ganhar muito, eu acho que ele, porra, é um cara com quase 3 milhões de seguidores, mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, então ele é conhecido, entendeu? Ele é conhecido, e cada vez mais eu tô tentando firmar aí minha identidade, o jeito que eu falo, né, a minha personalidade no MMA, então ganhar de um cara desse, às vezes dá uma exposição melhor do que ganhar de um Dariush, do que ganhar de um cara ali que é duro e que tá sem tanta exposição, e no final das contas o UFC é exposição, é construção de marca, e meu irmão, é ganhar do Paddy Pimblett e virar uma estrela mesmo no MMA e depois ir pegando as lutas ainda mais com força ali para chegar um dia no cinturão. Exatamente. Cara, ninguém lembra disso muito, mas o Nate Diaz, ele era quietinho, falava, xingava, tal, não sei o que, retrucava, não era de falar muito, até o dia que ele pega aquele microfone e fala, hey, Conor McGregor, motherfucker, you took everything I've been fighting for. E foi quando ele conseguiu a luta com o McGregor, né? Que aí todo mundo falou, caralho, onde saiu isso? Ele nunca tinha feito nada parecido, né? E de novo, foi natural, e depois ele virou uma estrela, né? O Nate Diaz é um cara que ganhando, perdendo, exposição, empatando. Né? Ganhando, perdendo, empatando, o pessoal quer ver ele. E no final das contas é isso. Esse aqui é nosso emprego e quem paga nosso salário aí são os fãs, então a gente tem que agradar, tem que criar uma fanbase forte aí, né? Eu tô criando bastante a fanbase americana por causa do canal e tal, mas eu pretendo fazer um YouTube em português também para poder estar conectando aí com os fãs brasileiros. Legal demais, legal demais. Podia trazer o Minuto Moicano no podcast segunda-feira aqui, ia ser do caralho. Vambora, podemos fazer legal, também. Ia ser legal. Ó, o Rogério Oliveira. O que tem real... bom, acabamos de falar disso. O que tem real em Moicano versus Perry? Abraço do interior do Pernambuco pra vocês. Acabamos de falar disso. Pô, um salve aí pro Pernambuco. Cláudio Ferrer. Por enquanto, da American Top Team no UFC Rio vai ter o Neto, a Kaká, eu não sei quem é Kaká. Quem é Kaká? Será que é a Keila? Não, porque ela vai no UFC 300, né? Ah, não. É verdade. É a Carolina Kovaevski. Ah, boa. E o Pantoja no UFC Rio? Você tá ainda não tá confirmado, não. É breaking news, eu não tô sabendo de nada, não. Não, ainda aí não ele tá perguntando se você pretende fazer companhia pra eles nesse cara. Dá tempo, não dá não? Dá tempo. Eu tô maio, vendo aí. Com certeza dá tempo. E é o que eu falei hoje.
Se o Paddy Pimblett topar, algum adversário bem ranqueado aí topar, a gente luta lá e nada melhor do que lutar em casa, né? Exatamente, pô, demais. Dessa luta aqui é só o olho sarar mesmo, não tem mais nada não, né? Nada, graças a Deus. Então, Um só pouquinho tirar do esses ombro, mas pontinhos aí. eu já tô fazendo fisioterapia, já vou tá zero. Sim, exatamente, exatamente. Por falar nisso, você até me lembrou, velho, que a gente nunca lembra. Você perdeu a fisioterapia? Não, eu não. Sabe o que eu não te falei? Sabe o que eu não te falei? Sexta-feira eu vou ser um comentarista do negócio, eu vou mudar. Sexta-feira o quê? Sexta-feira eu vou naquele CFFC, aquele do UFC Fight Pass. Aí os caras me ligaram pra fazer um negócio 6h30 que eu tinha esquecido, mas eu vou pedir pra eles adiarem meia hora, rapidinho. Tem certeza? Aham, tenho. Na verdade, você devia estar com isso certo na cabeça, eu que te atrapalhei, porque a gente tinha falado 5h30, você não, falou não, 5h30. não. E aí eu falei, vamos às 6. Exatamente. E aí tu concordou sem lembrar. Sem lembrar, exatamente, foi isso, mas... Não, mas até inconscientemente você marcou certo, você falou 5h30, porque você devia estar com 6h30 na cabeça. Exato. Quando a gente terminar, a gente faz, entendeu? Beleza, já mandou mensagem melhor. pra eles? Mandei, porque eu não sei como é que vai ser, eu acho que é mais um caos sobre... Tipo, como é que vai fazer, porque eles me convidaram pra ser comentarista lá agora, na sexta, e legal pra caramba, a oportunidade que eu sempre quis também começar a fazer comentário. E mesmo em inglês, mesmo com o meu inglês ruim, tá saindo, velho. Tá dando certo. Pô, meu irmão, inglês ruim é quem não fala. É verdade. O único inglês ruim é o que ninguém fala. Não tem essa, não. Não tem essa. Tu tá falando, os caras estão te entendendo, é inglês, meu irmão. Não tem essa, não. É verdade. O nome do cara é Devedor de Agiotas. De onde surgiu o desejo de entrar pra SWAT? Você sabe de onde é que surgiu isso? Eu não sei se vocês conhecem o Marlon Moraes. Lógico que conhece. Lógico, pô. Lógico que vocês conhecem o Marlon Moraes. O Marlon Moraes veio aqui muito antes de mim. Ele é amigo nosso. Eu não sei se vocês lembram, ele acabou aposentando. Pô, não sei nem se eu podia falar isso, velho. Será que eu podia falar isso? Mas ele virou policial, entendeu? Você tá zoando, que irado! Ele virou policial. Por que não podia falar isso? Claro que pode. Não, mas ele não me autorizou, eu não sei se ele falou pra ninguém ainda, eu acho que ninguém sabe, entendeu? Mas cara, agora já foi. Agora já foi. Agora já foi. Que da hora, cara, que massa. Eu devia ter falado um amigo, né? Foi ali o Marlon Moraes que aguentei. Mas tudo bem, já mas ele virou policial e, pô, isso aí me deu maior motivação, me deu maior vontade também de, tipo, depois que terminar a carreira, ele seguir esse caminho aí. Ainda não, mas eu acho que ele vai fazer também. Que é o gol dele. Que irado, cara. Porra, o Marlinho é demais. Adoro o Marlon, cara. Porra, muito sangue bom, tá louco. Muito legal isso. Guilherme Alves, meu sonho é virar lutador igual o Moicano. Sou fã demais. Pô, se seu sonho é virar lutador igual o Moicano, vai lá no meu canal que eu fiz um vídeo mostrando passo a passo como se tornar um lutador profissional. Eu vou deixar o link do canal do Moicano na descrição do vídeo aí, ó. Então, só é o segundo vídeo aqui, é o vídeo de ontem. Eu vou deixar o link desse vídeo, então. O que tu acha? Boa. Assiste lá, é legal o vídeo. O que tu acha melhor? Você que manda, tanto faz. Tá. Eu vou deixar os dois. Eu vou fazer o link do canal e o link do vídeo Como Ser um Lutador, é isso? Como o Moicano se tornou lutador do UFC. Mas, na verdade, esse vídeo aí eu tô reciclando, que ele não tinha dado certo, aí agora que o algoritmo tá bom, eu mudei o número Moicano. E foi. Esse bicho tá virando youtuber profissional, cara. Porra, irado. E o próprio Guilherme tá... Agora, vamos fazer aquele rios inspiracional aqui, ó. Como é a sensação de entrar no octógono do UFC? Pô, é uma sensação... Como é? Já foi muito mais difícil. Hoje em dia, cada vez mais eu tô mais preparado, tô ficando mais tranquilo e dessa vez... Sempre é difícil, mas cada vez tá sendo um pouquinho menos difícil. No lado de emoção, se diz? De nervosismo? De nervosismo, né? De tudo ali. Né? Tem que ter um pouquinho, mas não pode ser muito, né? Mas sempre fico um pouco nervoso, mas cada vez eu tenho ficado menos nervoso, tenho conseguido focar mais no que eu preciso fazer. E tanto é que foi isso, né? Consegui fazer um jogo que é difícil de fazer, que é ficar botando pra baixo, porque eu tava bem tranquilo ali, preservei minha energia e graças a Deus consegui fazer o que eu devia ter feito, né? Esse nervosismo te atrapalhou em alguma luta muito já? Eu lembro você comentou uma vez comigo a luta do Aldo, que foi bem difícil pra você. Você acha que essa foi a luta que mais te atrapalhou? Acho que a luta do Brian Ortega também, que foi minha primeira derrota, eu tava muito nervoso, velho, muito nervoso. E, tipo,
aí eu perdi assim, perdi o controle emocional, fui pra briga, tomei soco e, meu irmão, desesperado, foi uma merda, mas foi bom também, na verdade. Tudo é bom, velho, eu não vejo nada ruim, tudo é bom. Muito bom. Os caras falam, Moicano conseguiu fazer outro moicaninho. Rafael Rakucho, o que aconteceu que ele não conseguiu finalizar o Dober? Pô, méritos do Dober, o Dober tava bem treinado ali, eu tava... Na verdade, assim, eu tenho que melhorar muito o meu ground and pound para poder abrir mais espaço ali, e eu não tava conseguindo bater bem nele, não tava... Pô, falha minha e também foi mérito do Dober, ele tava bem treinado, velho. Estava bem treinado, guarda boa, entendeu? Acho que ele treinou bastante aí para essa luta não dar as costas e acabou conseguindo sobreviver aí aos ataques no chão. Ícaro, Dariush Moicano, tem chance? Pô, tem chance. Se o Paddy Pimblett não quiser lutar, acho que é uma luta que faz muito sentido, né? O Dariush, o cara tá vindo de 2 derrotas aí, não tá podendo escolher tanto, a categoria tá embolada, então acho que se vacilar é uma luta a ser feita, hein? Tá. Tu acha que meio que você falou isso, né? Tipo, no ranking vale mais a pena o Dariush, né? Agora, no quesito exposição, é o Paddy Pimblett, né? Tipo, se você puder escolher, se os caras te dessem os dois e falasse, pega um pra lutar, ia ser o Paddy ou o Dariush? Não sei, acho que vai depender muito do UFC. Eu gosto das duas lutas, entendeu? Por um lado, eu ganho popularidade, pela outra eu ganho colocação no ranking. Então, eu vejo 2 pontos positivos nas duas lutas e, independente, eu não tô muito preocupado mais em controlar, não, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, entendeu? Eu vou fazer a minha parte aí, eu tenho certeza que o que tiver para ser, vai ser. Entrego na mão de Deus sempre. Isso aí também me fez muito tranquilo, entendeu? Seja feita a vontade de Deus aí, o que tiver que ser, o que tiver de acontecer na minha carreira vai acontecer, e eu acredito que Deus tem o melhor para minha vida ainda. Irado. Qual que você acha que vai ser o... Eu vou fazer mais 2 perguntas e vou te deixar aí, tá? Pra não te enrolar sem muito problema. mais. Qual que você acha que vai ser o card principal do UFC 300? A luta principal do UFC 300? Putz, eu não faço ideia, velho. Pensei Tu aposta no já... McGregor ainda ou já desencanou? Não, acho que não. Acho que não, acho que não vai ser o McGregor não. Se fosse, já teriam anunciado. Acho que vão deixar para outra. Ele mesmo já tinha falado outra data. Eu acho que pode ser o Adesanya e o Drico do Plessis. Vamos ver. Não é certeza. A Farrupa falou isso também. Eu acho que pode ser essa luta aí, mas realmente, certeza é difícil. Tá, e a última é pra você fazer uma análise da luta do Charles com o Arman. O Arman não é parceiro de treino, né? Mas é parceiro de academia aí, teu, né? Vocês quase lutaram, inclusive, né? A gente teve uma luta marcada, né? Eu acabei machucando o joelho, foi quando eu passei esse ano parado aí, mas eu acho que é uma luta dura pro Arman. Eu acho que o Charles é grande, é alto, é bom de chão, é bom em pé, entendeu? Mas, de novo, não é uma luta fácil também pro Charles, não. O Arman é duro, tem gás, tem estratégia, tá bem treinado, tem bons treinadores. Então vai ser um grande duelo aí pra categoria. Acho que o UFC 300, uma das melhores lutas aí vai ser essa aí, do UFC 300. Irmão, obrigado pelo tempo. Desculpa mesmo, velho, eu esqueci, eu esqueci, velho. Vai fazer a tua paradinha aí, então vamos nessa. Beleza? Valeu, Rafa, brigadaço. Vai com Deus, boa viagem, obrigado. Tamo junto, a gente vai falando. A gente vai se falando, grande abraço. Vai.